Aleluia, glória a Deus. Está triste? Está feliz, né? Ele está ouvindo lá? Amém. Louvado é o Senhor. Amados, o que nós vamos tratar nesta noite é algo muito importante, é algo polêmico e vai de cada um. Acredita, se livra ou continua na mesma vida. Você decide pela tua vida, você toma uma posição, se é ou não é. Eu quero falar dentro de maldições hoje sobre maldição hereditária. Será que existe maldição hereditária? Por que eu sou desse jeito? Por que eu não sou? Eu trago alguma coisa, consequência do pecado do meu pai, do meu avô, do meu bisavô? Como é que fica essa história, irmão? A palavra de Deus, ela deixa abertura e margem para nós interpretarmos. Só que tem pessoas que interpretam segundo aquilo que é bom para ele, segundo aquilo que ele quer praticar, que ele quer que seja, da maneira que ele quer que seja na vida dele. Então, somente o Espírito Santo é quem pode iluminar e pode nos trazer a luz da realidade da palavra de Deus. Eu quero dizer que a maldição hereditária ou a bênção hereditária, se você acredita em maldição hereditária, você tem que acreditar na bênção. Os dois, né? Os dois estão aí, paralelos. Eu quero dizer para você que não leva ninguém para o céu e não tira ninguém do céu. A maldição hereditária não tira ninguém do céu, tal qual a bênção hereditária não leva ninguém para o céu. Por quê? A salvação, ela é individual e é pessoal. Então, aquele que crê, não importa se o pai era isso, o pai era aquilo, se ele crê, ele é salvo. Então, por isso não vale a pena ficar brigando, não vale a pena ficar discutindo, não creio, é isso, aquilo. Mas você pode ter uma vida melhor aqui na terra. Sem maldição, você pode ser um homem abençoado por Deus. E eu gosto de comparar. Olhe dentro de uma mesma família, olha o rastro deixado por certas pessoas e por outras pessoas que é da mesma família. Por que que da mesma família tem um que é abençoado e por que que tem o outro que é amaldiçoado? Por quê? Olha a vida dele, a razão que isso acarreta, ou se todos da mesma família, não é, trazem problemas ou são abençoados. Êxodo capítulo 20, verso de número 5. Falamos aí que a maldição, ela é algo de ruim que acontece na vida das pessoas. Ou, do outro, puxando a mesma linha, né? Nada dá certo. Uma pessoa que é amaldiçoada, nada dá certo na vida dela. Por mais que ela esteja cheia de boas intenções, as coisas não funcionam, as coisas não dão certo, não é? E da mesma forma, assim também é a bênção. Êxodo capítulo 20, obrigado, querido. Verso de número 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais, nos filhos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, verso de número 15.
Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quando nós falamos em maldição hereditária, presta atenção. Quando falamos em maldição hereditária, devemos ter em mente que os espíritos que atuam, vejam bem, os espíritos que atuam sobre uma família, porque conquistaram no passado, em algum lugar do passado, certas legalidades, elas vão passar de geração em geração, até que a legalidade sejam canceladas ou anuladas. É disso que a Bíblia está falando. Então, são espíritos malignos que acompanham a família, porque foram dadas brechas, foram dadas legalidades lá pelo seu avô, pelo seu bisavô. Então o espírito, esse Êxodo 25 que nós lemos, então provavelmente ele vem lá do seu bisavô, se ele deu abertura, se ele abriu uma brecha, não é? Então o espírito maligno atuou lá. E esse espírito, então, ele vem acompanhando, até que nós venhamos a fechar as portas da nossa vida ou da nossa família a respeito destas coisas, para que então possa ser liberto dessa maldição provocada por um erro no passado, por uma legalidade que foi dada no passado. Agora, queridos, precisamos entender que não se trata de um espírito das trevas transmitido geneticamente, como se fosse, por exemplo, a cor dos olhos, o cabelo, o porte físico, mas são certos espíritos ligados a uma dada área de ação, que encontra e cria em uma determinada família condições ideais para a sua atuação. O que é isso? Ele encontra ali um ninho para que ele possa ficar alojado. E sempre que tiver a oportunidade, ele vai estar cutucando. Então não é, na verdade, um espírito, um demônio que está sobre a vida de uma pessoa. Entenda isso. Se você tinha um avô que era alcoólatra, não é? Então, o espírito maligno atuava sobre a vida do seu avô, o espírito do Zé Pilintra, como muitos falam aí, né? Os estudiosos falam, o espírito do Zé Pilintra, que é o espírito, é um demônio que acompanha o alcoólatra. Então, não quer dizer que esse demônio está sobre a tua vida. Eu quero que você entenda isso. Esse demônio, ele não está. Nós não temos que sair aí, porque o seu avô, o seu bisavô era isso, e começar a expulsar esse demônio da vida da pessoa. Sai para lá, Zé Pilintra. Não é dessa forma que nós acreditamos. Da mesma forma também, a genética, ela não é um espírito maligno que acompanha as pessoas. Por exemplo, eu sou míope. O meu pai, a minha mãe era míope. O meu avô era míope. Então, isso não é um demônio que está sobre a minha vida. Isso faz parte da genética. Eu sou calvo. O meu pai não é calvo, mas o meu avô era calvo, que não tinha nem cabelo. Então isso não é um demônio que atua na minha vida. Não é um demônio. Então não adianta querer vir em mim e expulsar o demônio da calvície, que vai nascer cabelo na minha vida. Não vai nascer, Toninho. Adilson, não vai nascer. Então, pastor, olha, o meu avô, o meu bisavô chega aqui, pastor, o senhor precisa expulsar esse espírito de maldição da calvície na minha vida. Não é, não tem jeito. Isso é genética, isso não é demônio, isso não é maldição. Quem falou que ser calvo é maldição? Não é. Quem falou que ser azulão é maldição, Vicentão?
Não é. Não é. Não é. Quem falou, Rafa, que esse cabelo é maldição? Não é, Rafa. É genética. Eu não sei se você gosta, mas eu particularmente eu gosto. Tem outros que gostam, tem outros que não gostam. Tem pessoas que têm cabelo liso, quer encrespar, né, Caiano? Tem crespo que quer alisar. Então, nós não podemos chamar isso de maldição, gente. Isso não é. Isto é genética. Então, nós temos que entender aquilo que é genética e aquilo que é provocado por um espírito maligno. Será que a doença do coração é genética ou é maldição? É genética ou é maldição? Uma doença do coração. O meu avô morreu disso. O meu pai morreu de infarto. Meu avô morreu de infarto. Eu também vou morrer de infarto. Isso é maldição? Ou é uma genética? Uma má formação do indivíduo, quando foi formado. Anemia. Aquela outra doença do açúcar, como é que chama? Diabetes. Isso é maldição ou é genética? Então, amado, nós precisamos entender. Muitos filhos, ao serem gerados na barriga da mãe, ele é mal gerado por falta de cuidado da mãe. A mãe não cuidou na gestação, ela não se cuidou. O filho nasceu com problema. Isso é maldição? Isso não é maldição. Isso é... O que é? Desleixo. Falta de cuidado. Então, amados, nós precisamos entender tudo isso para não sair aí achando que tudo é maldição. E culpando o avô, culpando não sei quem por causa disso ou daquilo. Não é desta forma que nós entendemos, né? Então nós precisamos entender que não se trata de um espírito das trevas que transmite a genética. Não existe nenhum espírito maligno, não existe nenhum demônio que transmite genética. Isso é genética, é do corpo, é da pessoa, é da família, isto é uma coisa natural de certas famílias. Tá? Então, o que nós podemos ver? O que seria maldição? O que seria uma maldição hereditária? Como é que nós vamos separar? Já falei, anemia, não é. Mas o que seria maldição? Por exemplo, você tinha um bisavô que era alcoólatra. O seu tataravô era alcoólatra, ele gostava de uma biritinha. E ele tinha lá um garrafão de birita. E ele, mandava a guasca, passava o domingo que ele nem via. Na verdade, assim, nem via passar o domingo, passava melado. E aí o que acontece? O filho desse seu avô, que é seu pai, ele cresceu naquele ambiente. E por detrás daquele garrafão de birita, ali sim, ali tem um demônio que incentiva o camarada a beber não somente um gole, beber um, beber dois, beber três. Eu quero dizer que por trás dessas coisas tem um demônio que atua. E se a pessoa não tiver um autocontrole, o demônio que está por trás, ele vai vencer. Ele vai vencer. Como tem demônio em outras áreas também. Mas, então, aí o filho, ele via o vô na hora do almoço, à tarde, antes de jantar, e é isso e aquilo, ele via o pai fazendo isso, e ele também, logo, ele foi criando o hábito de fazer aquilo. Aí ele foi vendo o pai, que o domingo o pai queria ser feliz. O pai achava que ele passando o domingo embriagado, era a felicidade dele. Meu pai é feliz, meu pai dá risada, meu pai faz isso, eu também quero ser igual ao meu pai. E ele então se lançava na bebida. E aí vem o filho
o neto daquele pai, daquele avô, vê o pai fazendo, ele também. E aí o que tem? Tem um demônio que está por trás, que ele vai trabalhar na área dos filhos. A isso nós chamamos de maldição hereditária. Maldição hereditária. Então, a maldição hereditária, ela é o quê? É alguma coisa, uma doença, um mal, é um vício, não é? A maldição hereditária, então, ela é a má consequência da atitude de uma pessoa. É os frutos maus que recebe por causa de uma consequência má daquela pessoa. E vai passando o quê? De geração em geração. Podemos chamar isso de mau costumes também. A pessoa vai se acostumando. Isso acontece também aonde? Na área sexual. E era o avô que era mulherengo. Não é? Isso vem do tempo lá da escravatura. Então, o avô que se aproveitava das escravas, que se aproveitava das serviçais, o avô, e o filho foi vendo o pai fazer aquilo. E ele também se achava no direito de fazer aquilo, e o neto também foi vendo o pai, não é? E a mulher que via a mãe se prostituir, ganhando a vida fácil, se prostituindo, e a filha cresceu naquele ambiente, e um demônio que está por trás ali, ele vai atuando, fazendo a cabeça, ó, isso é bom, você está vendo, olha a sua mãe, olha lá, ela não precisa trabalhar, ela dorme até tarde, ela se diverte à noite, e a filha, ela vai, e o demônio vai trabalhando, e vai passando de geração em geração. A isso chamamos de maldição hereditária. Que passa de pai para filho, de vô para neto, de bisavô para neto. Então, são demônios que atuam nessas áreas e levam, não é, as gerações subsequentes a irem praticando. Então o que acontece? Com esses dois exemplos, são demônios que acham um ninho nestas casas, nessas famílias, e ele está alojado ali, está sempre por perto, porque tem uma brecha ali. E ele vai, qualquer hora, ele vai botar as mangas de fora. Ele vai botar a carinha dele. Opa, estou aqui. Entenderam, queridos? O que é uma maldição? O que é uma genética? Então, são na verdade vícios praticados pelos avós, pelos pais, que acabam incentivando o filho a adquirirem o mesmo vício e comportamento. Então, no momento em que esse filho começa a beber ou se prostituir, o espírito maligno das trevas, do mesmo tipo que atuava no avô, que atuava no pai, passa a atuar também no filho, não é? Ao casar o filho, ele gera um neto que cresce no mesmo ambiente de vício, o que favorecerá a atuação desses demônios também sobre a vida da pessoa. Qual que é a tendência de uma criança que nasce ali, uma criança que nasce, que cresce, que é educado no meio das drogas? Qual é a tendência dessa criança? Ele está ali no meio, vê o pai fazendo isso, a mãe se drogando, o pai se drogando, o pai comprando drogas. A tendência dele também é se drogar, virar no traficante ou virar no viciado. Essa é a tendência. Mas o que é isso? A verdade é o ambiente que proporciona isso para ele. O ambiente que atrai um demônio que vai agir em cima dessa família. Aí você pega essa criança e você vai expulsar esse demônio da vida dele?
Como é que você vai expulsar esse demônio? Como é que você vai expulsar o Zé Pilintra? Como é que você vai expulsar a Maria Padilha? Você vai expulsar isso? Não, querido, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Como é que eu vejo isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Então, eu sei que aquilo não me convém. Eu sei que aquilo não agrada a Deus. Eu vou deixar de praticar, não somente com as minhas forças, mas eu vou depender do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que eu possa me libertar. Vou me esforçar, mas eu dependo do Espírito Santo, porque é Ele quem faz na vida das pessoas. Por isso que todo aquele que se converte, que aceita Jesus, que se batiza, é muito importante que ele receba, e ele recebe se ele ter fé. É importante que ele seja batizado também no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai os ajudar, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que ajuda, é o Espírito Santo que age na vida do novo convertido, fazendo com que ele possa ser liberto desses demônios e desses espíritos malignos que trazem a maldição sobre a vida das pessoas. Entendo eu que maldição hereditária, que maldição hereditária é como uma corrente que cria raízes através do ambiente em que a pessoa vive e vai dessa forma incentivando os seus descendentes a viver naquele mesmo ambiente errado, pecaminoso. A tendência do filho não é fazer o que o pai faz. A tendência do filho é fazer tudo aquilo que o pai faz. Jesus fazia tudo o que o pai fazia. Só que o pai de Jesus, o que fazia o pai de Jesus? O que fazia o pai do Fernandinho Beiramar? Aí nós chamamos que Jesus, ele veio com uma bênção hereditária. Jesus, ele veio com uma bênção hereditária. O filho do Fernandinho Beiramar, ele nasceu o quê? Com uma maldição hereditária. Talvez eu, pastor, tenha nascido com uma maldição hereditária em certas áreas da minha vida. Mas em Cristo Jesus, através da palavra, eu fui liberto. Eu acreditei na palavra e fui liberto. Eu possa ter nascido com uma maldição hereditária em várias áreas da minha vida. Porém, os meus filhos, Jonathan e Julia, eles já nasceram com uma bênção hereditária. Eles já nasceram abençoados. Porque eles já nasceram num ninho diferente, num convívio diferente. Por isso que eu sempre digo, quem não teve um pai Abraão, ele tem que ser o Abraão da sua casa e a partir dele começar uma nova geração. É por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, você vai ser uma bênção, mas sai da maldição do meio que está teu pai, da maldição da casa tua. Se você quer ser bênção, você tem que sair da tua parentela, e em ti, a partir de você, as famílias vão ser abençoadas. A partir de você, as famílias terão a bênção hereditária e não terão mais maldição hereditária. Amém, querido? Então, você que está aqui nesta noite, é muito importante você saber da onde você veio. Da onde você veio, o convívio, quem eram seus pais, seus avós. E a partir de você tomar uma posição para que o teu filho não seja o que o teu avô foi, o que o teu pai foi, mas que a partir de você ele seja uma pessoa diferente.
Pelo amor de Deus, se o teu bisavô tinha essa mania, né? Essa mania, o meu tinha a mania de ter lá no paiol, que se chama paiol, ele tinha uns rolos de fumo lá. Fumo de corda. Hoje acho que não existe mais isso. No João da Barba deve ter. Tem, Judão? Depois eu falo que eu vou passar lá pegar o meu din-din depois. No Poço Ipiranga tem. No Poço Ipiranga tem. Aquele fumo, o meu avô tinha vários rolos daquele fumo de corda. E a gente, né, os meus tios, filhos dele, cresceram com aquele maldito paeiro na boca que fedia até 5 quilômetros. E a gente, né, tinha pavor daquele cheiro de paeiro, daquele fumo de corda. Então meus tios cresceram naquele ambiente. Mas, na minha infância, com 7 anos, a minha avó se converteu, a avó Francisca se converteu. E eu aprendi que o paeiro não era bom, que o fumo de corda não era bom, senão eu estaria hoje fumando um paeiro com fumo de corda, Gildo. A isso chamamos de maldição hereditária. Então, algo que não faz bem, que o teu avô fazia, que teu pai fazia, meu pai fazia isso, eu também quero. Por exemplo, não estou falando de pecado, não é isso que eu estou falando, mas um exemplo que que a tendência é ir para o lado ruim. Eu gostava muito disso, querido. Eu gostava disso, de ver, eu achava bonito. O meu bisavô, ele tinha um corotinho de pinga. Um corotinho. Quem conhece o corotinho de pinga? Você conhece, Gerda? Quantos conhecem o corotinho de pinga? O meu avô tinha. E pinga da boa, Vicentão. Amarelinha, ele falava. Essa é amarelinha. Isso. Descia queimando a goela. Meu avô. Vocês conhecem, nego? Aí, o que aconteceu? O meu pai também tinha o corotinho de pinga. Meu pai tinha, meu bisavô tinha, meu pai também tinha. E a gente pegava, no sítio, a gente pegava o trator e ia num alambique aqui em Lençóis e comprava garrafões e garrafões. Você sabe disso, rapaz. Aí, ó. Garrafões e garrafões, e trazia aqueles garrafões da marvada que durava ali, que era para meses. A marvada. E a gente achava bonito tudo aquilo. Mas eu conheci Jesus com 6 para 7 anos, e na minha casa não tem corotinho. Não tem corotinho de pinga. Os meus filhos não sabem do corotinho de pinga. Nunca contei a história do corotinho de pinga. A Júlia está aí, não está. Mas eu nunca contei a história do corotinho de pinga. Atrás daquilo tem realmente uma influência maligna. Então, não tenha dentro de casa, por favor. Esse tipo, pastor, mas está lá, mas eu não bebo, está de enfeite, mesmo de enfeite. Não deixe dentro da tua casa. Porque o teu filho, qualquer hora, ele vai querer provar aquilo que está dentro da tua casa. E o demônio pode pegar ele. Eu estou dando um exemplo de muitas coisas que pode acontecer. Um exemplo. Vocês escutaram um foguetório agora aí? Pá, pá, pá. O que você acha que é aquilo? A política? Não é política, não. Aniversário de alguém hoje. Aniversário de alguém hoje. Padroeiro. Sabe? E essas pessoas aí, esse foguetório, você sabe a influência de quem que eles trazem? Dos avós. O avô dele fazia isso, o pai fazia, ele também está fazendo. E aí cai lá nos 10 mandamentos. Não fareis, porque eu não fareis imagens assim tal, porque eu visito a iniquidade dos pais até a 4ª geração.
Estão aí fazendo o que os bisavós faziam, achando que é normal. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os olhos deles, porque são cegos espirituais. Amém? É assim que nós temos que pensar. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os olhos. Então nós chamamos de maldição algo que prejudica, causa mal à pessoa. Quando esta corrente leva para o bem, nós chamamos então de bênção hereditária. Chamamos de bênção hereditária. Eu quero perguntar uma coisa para vocês aí. Eu sou pastor hoje, evangélico. Os meus filhos convivem comigo como pastor evangélico, eles moram na mesma casa. Meu filho cresceu no altar, minha filha cresceu dentro da igreja. Cresceram aqui. Eles cresceram nesse ambiente. Chamamos isso de maldição hereditária ou bênção hereditária? O que meus filhos herdaram? Uma bênção hereditária. Porque cresceram no ambiente. Eles cresceram, o ninho deles foi diferente. Não é verdade, irmãos? Muito embora não são perfeitos. Porque ninguém é perfeito. Não é? Mas a tendência é a bênção de Deus na vida deles. Tanto é que são tão abençoados que nem estão aqui, né? Estão longe, bem longe daqui, porque são abençoados. Entenda isso, querido. Na maldição hereditária, os demônios agem. Na maldição hereditária, os demônios, eles agem no pano de fundo do cenário. Eles não dão a cara para bater, mas eles estão por trás ali do cenário. Eles estão por trás da cortina, incentivando na onde? Na mente. Olha, faz, está vendo? Olha lá, ó, dá certo, deu certo para ele, para você. Olha como ele é feliz, ó, olha. Então, o demônio, ele age na mente, querido. Ele incentiva a pessoa a praticar aquilo que é errado. Não é? Então, na bênção hereditária, quem é que age no pano de fundo do cenário? Quem é? Se na maldição são os demônios, na bênção hereditária, quem é que age? Quem? O Espírito Santo de Deus, não é? O Espírito Santo de Deus é Ele quem age na vida de uma pessoa para que ela alcance a bênção hereditária. Então o Espírito Santo está ali na sua mente, olha, não faça aquilo porque aquilo, faça isso, porque isso deu certo, assim, assim, assim. Ele orienta. Então por isso que naquele estudo do Espírito Santo, a importância de nós termos o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele que nos mostra, que nos ensina, que nos direciona ao caminho da bênção na nossa vida. E nos leva a desviarmos da maldição na nossa vida. O Espírito Santo, Ele faz nos desviar da maldição e nos leva para o caminho da bênção. Que interessante. Que interessante. Muitos, querido, muitos acreditam, outros não acreditam na maldição hereditária. Ou porque não entendem, ou porque não aceitam, não é? Eu só quero enfatizar para aqueles que não acreditam na maldição hereditária, que eles também não podem usufruir então da bênção hereditária. Se você não acredita na maldição hereditária, você não pode nem pensar na bênção hereditária. Se acredita na maldição, você pode usufruir da bênção hereditária. Se não acredita na maldição hereditária, você não pode querer acreditar na bênção. A bênção você quer, né? A maldição você não quer? Não tem jeito. Não tem jeito. Ou é abençoado ou amaldiçoado. Se você é bênção, não é amaldiçoado. Agora, se é maldição, já não é bênção, não é?
mesmo os cristãos, eles estão sujeitos a sofrer as consequências da maldição hereditária. É um assunto, foi difícil para mim entender isso. Mas os cristãos, ele pode, mesmo você sendo cristão, você pode sofrer as consequências da maldição hereditária na sua vida, da maldição cometida pelos pecados praticados pelos seus ancestrais. Não é porque você é crente, não é porque você se batizou, não é porque você se converteu, que você não herdou a maldição do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Tem muitos que terão de conviver com a maldição hereditária até o fim da sua vida. Você não gostou, né, meu filho? Nem eu. Vamos entender? Um aidético, uma mãe aidética, um pai aidético, que gerou um filho aidético. Essa criança, ela vai nascer aidética. Essa criança vai crescer aidética. Essa criança vai viver com AIDS. Eu aceitei Jesus, me batizei. A AIDS vai sair? Toninho, um aidético que se arrepende e aceita Jesus, a AIDS vai sair dele? Ele vai ser curado? Deus pode curar. Não é regra. Não é regra. Da mesma forma, um filho que o pai era beberrão e ele contraiu uma cirrose. E o filho, Gildo, nasceu com uma cirrose. E ele se converte, ele aceita Jesus. A hora que ele se batiza, Deus não tem nenhuma obrigação e não é regra ele se batizar para ser curado da cirrose. Ele poderá se batizar e morrer de cirrose. Como Deus poderá curar ele da cirrose. Como Deus poderá curar ele da AIDS. Não é regra. Se não ficava muito fácil, e o evangelho seria por barganha, Gildo. Não poderia, não é? O aidético, eu vou me batizar para ser curado. Aquele que tem cirrose, eu vou me batizar para ser curado, Vicente. E não é. Nós não nos batizamos para ser curados. Nós não nos batizamos para nos tornarmos ricos. Nós nos batizamos porque nós aceitamos Jesus como Salvador, não do nosso corpo, mas o Salvador da nossa alma. Amém? Entenderam? Você não entendeu, Márcio. Mas você não aceitou. Aceitou ou não aceitou? Mas é a realidade. Então, querido, cuidado para não vender um evangelho. Cuidado para não vender o evangelho. Chegar no aidético, aceita Jesus, porque Ele vai te curar da AIDS. Ele pode te curar. Aceita Jesus porque Ele vai te curar dessa cirrose. Aceita Jesus porque Ele vai te curar disso ou daquilo. Isso é vender o evangelho. E nós não vendemos o evangelho. Nós pregamos o evangelho da graça. Se Deus quiser, Ele me cura. Se for da vontade de Deus, Ele vai me curar. Mas nunca pode ser regra. Esse evangelho não é engraçado, mas ele é justo. O evangelho é justo. Porque senão o evangelho é do arrependimento. Não é
por isso ou por aquilo que eu vou para a igreja, que eu vou aceitar Jesus na minha vida. Aceitar Jesus não é condicional. Se Ele me curar, eu aceito. Eu vou naquela igreja. O maior erro das pessoas, José, é esse. Eu vou naquela igreja. Se Ele me curar, eu vou frequentar aquela igreja, eu vou seguir Jesus. Tem misericórdia, Jesus, uma pessoa que pensa desse jeito. O Evangelho é da graça. Independente de bênção, de não bênção, eu estou firmado na rocha, eu acredito e sigo a Jesus Cristo, com doença ou sem doença, na cama ou no campo, eu estou seguindo a Jesus Cristo, porque eu entendi o propósito da salvação na minha vida. Então, mesmo os cristãos estão sujeitos a sofrer as consequências, veja bem, eu estou falando que o crente, o novo convertido, aquele que se arrepende, se converte, eles estão sujeitos a sofrer as consequências dos pecados, das maldades praticadas pelos seus ancestrais, tal como doenças, insucessos na vida financeira, no trabalho, pecados sexuais, vícios e muito mais coisas por aí. As consequências do pecado. A consequência, se o seu pai praticava pecado sexual e ele contraiu uma doença, as consequências, como a AIDS, está sobre o filho e vai continuar sobre o filho. Por quê? Isso é consequência, entenda bem, não é o pecado dele, não é o ato pecaminoso dele que vai passar para o filho, mas o quê? É a consequência. Não é o ato pecaminoso dele fumar, não é o ato pecaminoso dele beber, não é o ato pecaminoso dele matar, dele ser um ladrão, mas é as consequências do pecado que vai permanecer sobre a vida dos filhos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Toninho, você contrataria na sua oficina para trabalhar para você o filho do Fernandinho, Beiramar? Você contrataria ele? Eu vou te pegar. Vou falar também então uma coisa de maldição. Eu não creio em maldição como muitos creem por aí, maldição hereditária. A minha forma de crer maldição hereditária é a seguinte: por exemplo, uma mãe amaldiçoa a filha, você nunca vai casar, você nunca vai ter filho, ela está lançando uma maldição nela. Peraí, ela está lançando uma maldição. Se essa filha pegar aquilo lá para ela e não cancelar aquela maldição, vai acompanhar a vida dela. Porque, se o senhor, que nem o senhor falou, Abraão tinha um pai que era idólatra. Só que o pai de Abraão, se o senhor for pegar a genealogia dele, ele era de Sete, era filho da bênção. Depois que se tornou assim, porque se desviaram do caminho. Então, onde há o exemplo, eu penso bem assim, no exemplo. Se o pai dá um mau exemplo, o filho vai seguir aquele exemplo. E nem todos os filhos, porque eu já vi famílias que o pai era um alcoólatra, o pai era beberrão, o pai maltratava a mãe e os filhos foram uma bênção. E já vi um filho só numa família assim se tornar o que o pai foi. Por quê? Aí pode ser essa maldição que é lançada, aquela pessoa ficou sobre aquela maldição. Porque na palavra de Deus, como nem o senhor diz, tudo morreu, tudo se fez novo, quando uma pessoa se torna uma nova criatura. Então, ali eu tenho que quebrar toda essa maldição, quando eu me torno cristão, filho genuíno, verdadeiro de Cristo. Então, mas é que nem o senhor está falando, então eu fiquei assim, mas peraí, eu contrataria o filho do Fernandinho Beiramar?
Eu olhando, se ele é um bom funcionário, está dando um bom exemplo, eu até contrataria. Até contrataria. Agora, se eu percebesse que ele não tem sido uma boa pessoa, porque hoje em dia você tem como saber se uma pessoa é um bom funcionário ou não é. É só você procurar onde ele já trabalhou, você sabe. Então, eu iria procurar primeiro, não acusar ele pelo que eu estou vendo, pelo que falaram. Porque a própria Bíblia diz que a gente não pode acusar ninguém, porque com a mesma medida que a gente medir, eles vão medir a gente. Então, eu teria que ter coerência no meu julgamento sobre aquela pessoa. Se eu tiver a prova de um mau testemunho, eu não contrataria. Mas eu contrataria, por exemplo, um filho de um presidiário que roubou, mas o filho é honesto, correto, trabalhador, eu contrataria. Não sei, é a minha opinião, porque muitos pensam de um jeito, outros pensam de outro, e é o que eu penso. É individual. A irmã Cláudia, nós temos uma situação, a Cláudia que me contou isso. Existe um camarada que ele anda perambulando pela rua. E ele foi isso, foi aquilo, tal, e foi tanta coisa, não é? E o que acontece? E ele vive até hoje perambulando. Então ele chega até nós, eu queria isso, queria aquilo. Então muitos, né, já perguntaram para ele, por que você não vai trabalhar? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha, eu vou ajudar, eu vou lá falar, o que esse drogado está querendo fazer aqui? E já chuta minha bunda, eu tenho que sair, tenho que ir embora. É isso, Cláudia? Nem para ser voluntário em uma ação não querem ele. Uma ação devastadora aí, como houve, as pessoas não querem ele do lado. O que é isso? Consequência. Então as consequências são terríveis. A consequência do pecado fica uma marca. Você quer saber? Vamos na Bíblia, Toninho? Você gosta de Bíblia? O que Deus fez com Caim? Amaldiçoou e colocou ele ficou marcado. E aonde ele fosse, sai fora lá. Está chegando o amaldiçoado aí. Não deixa nem ele entrar em casa. O que é isso? As marcas ficam. Você pode até se arrepender, mas as marcas ficam. Deus amaldiçoou Caim e marcou a testa dele. Sei lá se é a testa, né? Mas ele ficou marcado. Então, aonde ele ia? Amaldiçoado, amaldiçoado. E a mesma coisa, aonde anda esse camarada? Viciado, viciado, ladrão, 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 ladrão. Se arrependeu, aceitou Jesus, tudo, mas para entrar no mercado de trabalho, somente uma pessoa boa como Toninho para dar emprego para ele. Deus te abençoe, Toninho. Até dentro da igreja, ele está falando até dentro da igreja. Mesma coisa, o irmão Luciano, você colocaria lá para trabalhar no seu salão, só porque ele se converteu, um ex-estuprador para trabalhar dentro do seu salão, você colocaria? Para ajudar você como cabeleireiro? Tinha sido preso, fez isso, fez aquilo, você contrataria ele para trabalhar no teu salão? Nem minha mulher ia lá. Você está vendo a consequência do pecado? Foi perdoado em nome de Jesus, mas as consequências ficam, meu amado. A marca fica. Marca registrada. Isso que é, o grande problema está aí. O pecado, ele deixa uma marca registrada. Está livre, está perdoado, está salvo. Mas a marca fica, está registrado. É muito sério isso. Então, assim nós entendemos a maldição. Não é a maldição. Não é o pecado que vem sobre a vida da pessoa, mas é, o que é? A marca do pecado, a consequência do pecado que fica sobre a vida de uma pessoa. Então, mesmo cristãos estão sujeitos a estas coisas. E quem gosta de ler, tem um livro chamado
Quebre a cadeia de maldição hereditária. Quem gosta desse assunto, anota aí. Quebre a cadeia de maldição hereditária, que foi escrita por Merlin Hickey e foi traduzido pela Domep, aqui do Brasil. E esse livro, ele conta duas histórias. E eu acredito, eu não li o livro, né? Eu só sei do fato, mas eu acredito que são dois irmãos de uma mesma família, não é? E esse livro diz, né, que a família, tinha uma família que herdou uma fazenda nos Estados Unidos e nada dava certo naquela fazenda. Era boi que morria, era empregado, presta atenção que isso pode servir para você. Era o empregado que ficava doente, era a enchente que acontecia naquela fazenda, e era tanta coisa, e aquela fazenda estava indo à falência, porque nada dava certo. E aí aquela pessoa, o dono da fazenda, se converteu. Ele se converteu e começaram a procurar na Bíblia algumas coisas, começaram a aprender, entender a Bíblia. E aí eles entraram nessa coisa de maldição hereditária. E eles chegaram à conclusão que aquela família, aquela fazenda era amaldiçoada por causa dos seus avós. Então, na verdade, tinha lá, a fazenda era uma herança maldita. E eles foram, pediram perdão, se arrependeram, resolveram os problemas lá, e a fazenda passou a produzir. Eles endireitaram a fazenda, depois dessa tomada de posição diferente. Está nesse livro, não é? Também, a casa da família de Jacques Edwards. A desgraça acompanhou esta casa, a família deste homem. A família toda era amaldiçoada, não é? E diz aqui que a família dele foram pesquisadas 560 dos seus descendentes, 560 pessoas dessa família, desse Jacques Edwards aí. E aonde detectaram que 310 morreram em extrema pobreza. 150 deles tornaram-se criminosos, inclusive 7 assassinos. 100 descendentes foram beberrões. Mais da metade das mulheres se prostituía. Segundo cálculos, os descendentes desses Jacques custaram aos Estados Unidos, as suas vidas desarregadas, custaram para os Estados Unidos $1.250.000. Deram de prejuízo para os Estados Unidos. A família inteira, fizeram um rastreamento, uma pesquisa na família dele. Já na família de um conhecido nosso, Jonathan Edwards, que nós conhecemos, um famoso cristão, que deixou bastante livros, nós vemos praticamente a sua família e a sua descendente tremendamente abençoada por Deus. Um era cristão, o outro não era cristão. E a família desse cristão aqui também pesquisaram, porque eu imagino que eram 2 irmãos. Como é que pode? Uma descendência abençoada, a outra descendência amaldiçoada. E aí nós encontramos na Bíblia. O que foi que Jacó fez com seus filhos? A um, ele abençoou de uma forma, a outro de outra forma. Não foi isso que fez Jacó na sua morte? Então, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente entrar dentro da Bíblia e saber o que está acontecendo. Se tem alguma coisa errada em nós, renunciar, voltar, mudar a situação. E a família deste Edwards foram pesquisados, olha aí, praticamente o dobro, 1.394 dos seus descendentes, aonde eles constataram que 295 deles receberam diplomas universitários, sendo que 23 deles chegaram a ser reitores de universidades, 65 foram professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras,
130 foram juízes, 100 advogados, sendo um reitor de uma faculdade de direito, 56 médicos, sendo um reitor da faculdade de medicina, 75 oficiais da carreira militar, 100 missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 60 deles desempenharam alguma função pública, 3 foram prefeitos de grandes cidades, um superintendente do Tesouro norte-americano, um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. Por que isso? Por quê? Que a raiz de Jacques Edwards foi maldição, e a raiz de Jonathan Edwards foi bênção total, bênção pura. Está registrado, a história não pode ir contra essas coisas. Um amaldiçoado, o outro abençoado. O que é isso? Bênção hereditária, maldição hereditária. A base bíblica da maldição hereditária, ela está baseada e inserida no contexto da lei de Moisés. Quando lá em Êxodo, no verso 1 ao 5 que nós acabamos de ler, que abrange praticamente o primeiro e o segundo mandamento da lei de Moisés. Então é lei, palavra de Deus. E todos aqueles que vivem embaixo da lei, entenda isso, meu irmão, todo aquele que vive embaixo da lei, ainda ele está a efeito da maldição. Quem é que não está mais a efeito da maldição? Quem é? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto explica a diferença da descendência desses irmãos Eduardes. Um era cristão, o outro não era cristão. A família do cristão, a descendência foi abençoada, bênção hereditária. A família daquele que não era cristão estava embaixo da lei. Por isso, a raiz da maldição hereditária prevalecia sobre a vida deles. Aqueles que estão em Cristo Jesus, isso é muito importante, meu amado, estão livres, sim, da maldição, desde que ele se converta de verdade e não venha à igreja apenas para tirar proveito de uma situação, que não se converta para tirar proveito de uma situação. Amados, aquele que se converte para tirar proveito de uma situação, ele continua na maldição. A bênção não está sobre a vida dele. Por quê? Porque ele está, é só por fora. Ele não converteu de verdade. Ele está na igreja porque algo lhe convém, porque algo lhe faz bem. E a partir do momento que a igreja, que Deus não lhe convir mais, que a igreja não lhe fizer bem mais, o que ele faz? Ele vaza. Esses são aqueles que não são convertidos de verdade. Estão na igreja por conveniência. A hora que a conveniência mudar de lado, ele muda de igreja. Ele muda de religião. Como fica o crente que já não vive mais sobre o efeito da lei? Vamos entrar onde o Toninho falou. O cristão que já não vive mais sobre o efeito da lei, ele está numa nova dimensão. Por isso, você escolhe. Você quer viver sobre o efeito da lei ou você quer viver embaixo da graça? O grande problema do crente é ele continuar mesmo estando na igreja, querer continuar vivendo sobre o efeito da lei e não sobre o efeito da graça. Tem muito crente que não entende o que é graça, Wanderson. Não entende o que é a graça de Deus. E eles mesmos se condenam, eles mesmos entram sobre o jugo da lei. Eles atraem para si a lei. Quantos que nós vemos e são julgados pela própria lei, pela própria vara que ele usa. Porque o que disse Jesus? Com a mesma vara, com a mesma régua que você medir, você será medido, irmão.
Então, aqueles que vivem embaixo da lei, ele tem a tendência, ele tem uma régua que ele mede as pessoas. E ele vai ser medido, irmão, por aquela mesma régua que ele mede as outras pessoas. Interessante. Vem para Jesus, vamos deixar a lei de lado. Vamos viver sob o efeito da graça. O que acontece com o judeu? O judeu até hoje ele vive embaixo da lei. Ele vive fora da graça de Deus. Tem uns que praticam e são tremendamente abençoados. Mas aquele que não pratica, ele vai ser corrigido pela lei. Então, para o verdadeiro cristão, praticante da palavra de Deus, eu creio que vale o que está escrito na Bíblia. Entenda bem, para o praticante não da lei, o praticante da palavra de Deus, que vive sobre o efeito da graça e misericórdia de Deus. Gálatas capítulo 3, verso de número 13. 2 Coríntios capítulo 5, 17, Toninho, você me acha Gálatas 3, 13. 3, 13. Wanderson, 2 Coríntios 5, 17. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que é que Cristo fez? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, meu querido, está muito claro. A maldição lá atrás, que nós vemos lá nos 10 mandamentos, ela é anulada pela graça através de Cristo Jesus. Não é muito mais fácil ser seguidor da palavra, do evangelho verdadeiro, da graça, irmão? Então, tudo que eu falei até agora, vamos jogar fora? Mas somente para aqueles que estão sob o efeito da graça de Cristo. Por quê? Cristo já se tornou maldição por nós. Nós já estamos livres. Mas eu tenho que crer, eu tenho que aceitar, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Não dá para dar um aleluia gostoso aí? Um glória a Deus? Essa é a divergência de muitos que são contrários à maldição e brigam por causa disso, mas é tão simples. É só viver o evangelho que não precisa acreditar. Se você falar para mim, eu não acredito em maldição hereditária, porque eu vivo o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém, irmão? Vamos parar por aí. Não quero conversa com você. Se você vive o verdadeiro evangelho, para. Não tem lei. Japa. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer o quê? A maldição é coisa do passado, é coisa do homem velho. Passou a maldição. Agora estou na graça, porque eu sou nova criatura. E o salmista escreveu muito bem, no Salmo de número 91, que nós gostamos de ler, principalmente do verso 1 ao 7. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, e vai embora, né? E tem muitos que rezam ele. Mas se você não está em Cristo, não vale nada. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter Cristo, é estar embaixo da graça. Então o Salmo 91 vale para o cristão, para aquele que está em Cristo. Aquele que não está em Cristo, irmão, não adianta deixar a Bíblia aberta dentro de casa que não vai resolver coisa nenhuma. No esconderijo do Altíssimo, entenda bem, estar no esconderijo do Altíssimo, você não sabia, estar no esconderijo do Altíssimo é estar em Cristo Jesus. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu estou no esconderijo do Altíssimo.
Quando nós olhamos lá em Números, no capítulo 13, no verso 2, vocês conhecem a história de Balaão. O rei Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão falou para Balaque: como é que eu posso amaldiçoar alguém que é abençoado? Não tem como eu amaldiçoar alguém que é abençoado. Irmão, não tem como o macumbeiro fazer um trabalho contra eu, meu querido. Não tem como você pegar um sapo, fechar a boca dele, amarrar e enterrar ele contra a minha vida. Não adianta fazer isso. Não adianta você pegar a terra e enterrar no cemitério, pegar a minha roupa e colocar no cemitério. Não adianta, você vai perder tempo, porque eu sou abençoado. Ninguém pode me amaldiçoar, a não ser que eu dê brecha de abertura. Oh, meu irmão, vamos viver o Evangelho. Aquele que está em Cristo, como posso amaldiçoar alguém que foi abençoado? Balaão, lá atrás ele já falou isso. Ele era profeta. Você imagina quantos trabalhos de macumba se fazem contra o pastor Silas? Você imagina quantas palavras de maldição, principalmente desse pessoal aí, LBGT, sei lá, não sei como é que chama isso, eu não me preocupo com isso, mas quantas palavras de maldição sobre a vida do pastor Marco Feliciano? E ele continua o mesmo. Ele morreu de acidente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu nada, e não vai acontecer nada. Porque nenhuma palavra maldita contra a minha vida não prospera, porque eu sou abençoado. Nenhuma maldição na minha vida hoje não prospera, porque eu sou abençoado. Eu vivo embaixo da graça, eu habito no esconderijo do Altíssimo, meu amado. Não tem jeito do macumbeiro comigo, não. Pode fazer. Pode enterrar sapo, pode ir na encruzilhada, vai perder a pinga. É melhor ele beber a pinga, pelo menos ele fica maluco. Comer o frango, jogar o frango fora. Não. Sabe, amado? Agora eu volto um pouquinho. Como entender? Como então entender casos de doença que passam de geração para geração? Como entender isso? Casos de doença que passa de geração para geração. O seu pai era diabético, seu avô era diabético, você também é. Provavelmente o filho também vai ser. Ore para que não seja. Faça um tratamento diferente. Vai no médico, hoje tem jeito. Mas como entender isso? Meu avô era míope, eu sou míope e assim vai. Meu filho é. Mesmo nascendo dentro da igreja, meu filho é míope, a minha filha é míope. Como entender isso, meu amado? As consequências, já disse, do pecado de um pai descrente passa para o filho crente. As consequências, como eu falei, a AIDS, como eu falei, a cirrose, as consequências passam, porque ele foi gerado naquilo. A genética passa. A genética passa. Sabe, então não tem jeito. Agora entenda uma coisa, entenda pelo amor de Deus, que não é o pecado do pai que é passado para o filho, e sim o efeito do pecado que é passado para o filho. O efeito do pecado, não é o pecado, é o efeito, é a causa do pecado que passa. É a consequência do pecado que passa. Entenda isso, pelo amor de Deus. Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Toninho. Japão, Ezequiel 18, verso 20 a 22. Toninho, Deuteronômio 24, 16. Lê para mim. Japão, Ezequiel 18, 20 e 22. Cada qual morrerá pelo seu
pecado. Aí está falando na área espiritual e no tempo da lei, porque lá, se o pai se matasse, ele morria, não é assim? Se matasse, morria. Ah, vão matar o filho também? Entenda isso. Vão matar o filho porque o pai. Não, o filho não tem nada a ver com isso. Agora nós trazemos para o lado espiritual para nós. Nenhum filho vai para o inferno porque o pai vai. Por quê? É individual a salvação. Japa. Deuteronômio, Ezequiel 18, verso 20 ao 22. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Quem é que vai morrer? A alma aqui é a alma que pecar. O filho não tem nada a ver com o pai não tem nada a ver com o filho, o neto não tem nada a ver com o avô, nem com o bisavô. Então é a alma que pecar, é essa que morrerá. Então nessa condição a maldição hereditária não vale aí. Ah, o pai foi para o inferno, o avô, não, o filho não vai. É a alma que pecar. E ainda assim mesmo, se ele se arrepender, ele será purificado, meu querido. Então, presta atenção, as consequências do pecado, do erro, são na carne e não no espírito. As consequências do pecado, do mal, da maldição, é na carne e não no espírito. E isto não implica na salvação de ninguém. A salvação é independente. O aidético, se ele se arrepender, aceitar Jesus, ele vai para o céu. Não é? O dependente químico, se ele se arrepender e aceitar Jesus, mesmo estando condenado e morrendo daquilo, se ele se arrepender, ele vai para o céu, ainda que ele morra na cama ali, deficiente, mas ele vai para o céu. Oh Deus é bom demais. Então Deus, ele está aí preocupado com a nossa alma. Deus não está preocupado se você vai morrer de câncer. Deus não está preocupado se você vai morrer de AIDS. Deus não está preocupado se você vai morrer de sei lá do que. Deus está preocupado com a tua alma. É a tua alma que ele quer levar para o céu, livrar do inferno. Então não mistura as coisas. Ah, mas por que fulano de tal, olha lá, ó, está numa cama. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as consequências do pecado são na carne e não no espírito. É o corpo que padece. Quando o homem erra, é o corpo que padece as consequências. O pecado, ele não passa de pai para filho. Só o de Adão. O de Adão passou para nós. Mas Deus providenciou Cristo Jesus para redimir o pecado do Adão. O meu pecado não passa para o meu filho. O pecado do meu pai não passa para mim, irmão. Entenda isso. Isso é muito simples. O que pode passar são os efeitos da genética e também a influência moral do caráter do pai sobre o filho. Os filhos tendem a seguir os exemplos de seus pais, bons ou o pai ruim. Se o seu pai é um mau pagador, a tendência é que você seja um mau pagador. Se teu pai é um mentiroso, a tendência é que você seja mentiroso. Mas não é regra, pelo amor de Deus. É a tendência. Por quê? É o ambiente, vai formando a pessoa daquele jeito. Ele vai se acostumando, achando que é bom. Principalmente o filho, que tem o pai como herói. Ah, meu pai, herói, meu pai matou 1, meu pai matou 10, eu também vou matar.
Oh, meu pai, ele dá aquela tragada e solta 2 canudinhos de fumaça, eu também quero fazer. E aí vai afora, querido. Você está entendendo? Então, os filhos tendem a seguir os exemplos bom ou ruim do pai. Os efeitos do pecado podem ser banidos, sim. Os efeitos do pecado podem ser banidos, sim, da minha vida. Não é? Da vida de um aidético, por exemplo. Mas ele vai depender de um milagre de Deus na vida dele. E ontem nós falamos de milagre no Jardim Paraíso, né, Nilson? Que tem algumas coisas, né? Tem alguns pontos, né, Nilson? Para que o milagre aconteça. Então, o aidético pode sim ser curado, mas ele depende do milagre de Deus. E se Deus não curar ele, não é por causa disso que ele não vai para o céu. Entenda isso. Para encerrar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ô irmão, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, vamos parar com esse negócio de crente ficar acusando o crente. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Quem os condenará? Tem muito condenando aí, pessoas aí, gente. É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus não tem maldição, não tem enfermidade, não tem doença, não tem morte, não tem pobreza, não tem riqueza, nada disso interfere na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Livre de maldição, aleluia. Estou liberto da maldição em Cristo Jesus, mas eu preciso estar em Cristo Jesus. Vamos orar. Fique de pé. Eu quero pedir para você, a nossa aula, o nosso estudo, ele tem que causar efeito em você. Ele é prático em você. Tome posse da palavra de Deus nesta noite e saia daqui crendo. Saia daqui liberto, saia daqui sem maldição, porque você em Cristo Jesus, se verdadeiramente você está em Cristo, você é nova criatura. Se verdadeiramente você está em Cristo, não tem maldição nenhuma contra você, não tem condenação, não tem nada contra você, querido. Então tome posse nesta noite da tua bênção, a tua bênção já chegou. Tem pessoas que ficam aí correndo atrás de bênção, quando a bênção já chegou na vida da pessoa. Mas, né? São as coisinhas aí do dia a dia, as dificuldades aí, os embaraços da própria palavra de Deus, por falta de entendimento, irmãos. Você já foi abençoado em Cristo Jesus. Você está liberto, toma posse nesta noite, em nome do Senhor Jesus.
Saia daqui com convicção, meu amado, que nenhuma maldição, porque você está em Cristo Jesus, alinhe-se à palavra de Deus, entre dentro da Bíblia, pelo amor de Deus. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos crentes na Tua palavra, Pai. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos conhecendo a Tua palavra, nós estamos conhecendo maldição à luz da Bíblia, da Tua palavra, estamos entendendo o que a Tua palavra diz com relação à maldição hereditária, Pai. Por isso eu declaro em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui nesta noite, somos libertos de toda maldição, que não existe nenhuma maldição sobre nós, porque a nossa maldição está lá, cravada na cruz do Calvário. Cristo se fez maldito por nós cremos nesta palavra, Pai. Então nenhuma maldição dos meus ancestrais, Pai, dos meus avós, dos meus bisavós, do meu pai, em nome de Jesus, nenhuma maldição está sobre a minha vida, nenhuma maldição está sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja, porque eles estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouça isso, Satanás! Sai fora, porque você já perdeu na cruz do Calvário, porque nós tomamos posse nessa noite, somos livres, somos bênção do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus vos abençoe.